Deus chega para Gideão em Juízes e diz para ele, quando ele estava ali malhando trigo no lagar: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão então se virou e disse: não, o Senhor não é comigo, porque se o Senhor fosse comigo, eu não estaria vivendo a situação que eu estou vivendo. Gideão, ele mostra que ele tinha uma fé inteligente, ele entendia que o Deus que ele servia era um Deus todo-poderoso, é um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que livrou eles, o povo dele, da mão do Egito, porque essa história era contada para Gideão. Mas não contaram para Gideão que o povo tinha pecado contra Deus. O povo tinha errado, tinha abandonado a Deus, tinha abandonado os altares de Deus, tinha abandonado os sacrifícios, as ofertas que eles faziam no altar de Deus. E por isso, os inimigos encontraram em Israel um espaço para atacar eles. Durante 7 anos, Israel ficou na mão dos medianitas, dos amalequitas, dos povos dos orientes, aonde que todos os anos essas nações subiam e destruíam todas as plantações de Israel, todos os animais de Israel, matavam os homens, pegavam as mulheres, as crianças e levavam com eles. Todos os anos era assim. Gideão estava vivendo uma situação delicada. Então, quando o anjo aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, Gideão retrucou. Ele falou: não, o Senhor não é comigo, porque se o Senhor fosse comigo, eu não estaria vivendo dessa forma. Mas Gideão não sabia. Não contaram para Gideão que eles, Israel, tinham abandonado o Senhor. Tinha abandonado o Deus dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Santo. E por isso eles estavam pagando esse preço. E quando Gideão fala: se o Senhor fosse comigo, eu não estaria desse jeito, o próprio Deus se apresenta a Gideão e diz: vá nessa força, homem valente, pois eu, o Senhor, sou contigo. E tu livrarás Israel das mãos dos medianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente. Aí Gideão então disse: mas Senhor, a minha família é a menor de Israel, e eu sou o menor da minha família. Gideão então diz para Deus: eu não tenho condições nenhuma. Mas na verdade não foi isso que Deus perguntou a Gideão. O que Deus disse a Gideão foi: eu sou contigo. Então Deus, de novo, fala para Gideão. E aí Deus disse: eu sou o Senhor, o Deus de Israel. E aí Gideão disse: bom, se o Senhor é o Deus de Israel, deixa eu lhe trazer um sacrifício. Olha só, meu amigo, minha amiga. Gideão entendeu que ele tinha que vir para o altar de Deus, sacrificar a Deus, para que Deus viesse se manifestar na vida dele. E quando Gideão trouxe o primeiro sacrifício, Deus se apresentou a Gideão através do sacrifício que ele tinha colocado no altar. E ali Gideão viu que era Deus. Que coisa linda, meu amigo, minha amiga. Por isso que o diabo trabalha tanto para que as pessoas não ofertem, não dizimem, não trabalhem na obra do Senhor. Porque sabe que a pessoa que faz isso, Deus se manifesta a ela. Olha que coisa linda. Por que Israel estava sofrendo? Porque Israel deixou de honrar a Deus com as suas ofertas, com os seus sacrifícios, com o seu trabalho. Então Deus se apresenta a Gideão através daquela oferta que ele botou no altar, que foi a primeira. E aí Gideão então cria força. Mas Deus disse para Gideão: Gideão, você vai ter que tirar os altares de Baal que estão em Israel, os postes ídolos, as imagens. Você vai ter que restaurar o meu templo. E Gideão então começou um sacrifício de tirar todos os postes ídolos, todos os altares de Baal, montar o altar de Deus e colocar ali um sacrifício, mais um sacrifício. Porque Deus queria que Israel voltasse para o altar dele. E para voltar para o altar,
Israel teria que sacrificar, teria que botar no altar um sacrifício que tinha um valor para eles. Gideão então trouxe um cabrito. E botou no altar. Deus disse: Gideão, não é esse sacrifício que eu quero. Eu quero o boi da sua família, aquele de 7 anos, aquele que está forte, aquele que é reprodutor. Eu quero o melhor. E aí vou entregar os amalequitas, os medianitas e os povos do Oriente nas suas mãos. Sabe de quem nós estamos falando? De um povo inumerado como a areia da praia. Eles devastavam Israel, destruía tudo de Israel. Porque Israel tinha saído do altar de Deus, tinha parado de honrar o altar de Deus. Então Deus chamou Gideão para um sacrifício maior. E Gideão obedeceu. Pegou o boi de 7 anos, aquele que era o boi forte, da reprodução, sacrificou, botou no altar e ofereceu a Deus. E a história de Israel mudou, meu amigo, minha amiga. Eles venceram aquele exército inumerado, como a areia da praia, porque Deus deu a vitória a eles. Por quê? Porque eles voltaram para o altar. É só você ler, está em Juízes. Capítulo 6 em diante você pode ler. A pessoa que se afasta do altar de Deus, a pessoa que deixa de honrar a Deus no seu altar, na igreja, trabalhando, oferecendo as suas ofertas, o seu dízimo, devolvendo a Deus. A pessoa que deixa de fazer isso, ela começa a sofrer, porque a Bíblia diz que através disso, Malaquias 3:10, que o diabo não gosta dessa palavra, os filhos de Satanás não gostam que a gente prega sobre isso, mas eu prego, porque se eu tivesse medo do diabo, eu não serviria a Deus, eu sirvo a Deus, porque Deus é comigo, e o diabo não pode me trocar, porque está escrito, e eu sirvo a Deus, não só com a minha vida, mas também com meus bens materiais. Quando a pessoa deixa de ir para o altar, devolver o dízimo e a oferta, o diabo atua na vida deles. Por isso que Malaquias 3:10 diz: por vossa causa repreenderei o devorador, os demônios da miséria, da doença. Quando Israel volta para o altar, Deus tira aqueles demônios da vida deles e restaura Israel, abençoa a vida de Israel. Por isso que os demônios, os filhos de Satanás, lutam tanto para que as pessoas não dizimem nem oferta à casa do Senhor. Elas dizem que dão dinheiro ao homem, que enriquece pastores, que Deus não quer isso. Interessante que aqui está escrito que Israel, quando deixou de servir a Deus, Israel ficou prisioneiro desses espíritos malignos, desse exército maldito por 7 anos. Mas quando Deus se apresenta a Gideão e chama Gideão para o altar e diz para ele que queria que Gideão sacrificasse, então Deus se agrada do sacrifício, das ofertas, dos dízimos, do trabalho do povo na igreja. Deus se agrada tanto disso que ele pediu a Gideão, e quando Gideão obedeceu, Gideão conquistou o milagre na vida deles. Ah, meu amigo, minha amiga, Satanás não quer que o povo de Deus seja ofertante, dizimista no altar de Deus, porque ele sabe, esse desgraçado maldito sabe, porque está escrito que por vossa causa eu vou amarrar esse demônio do inferno, esse devorador. Se você parou de ofertar, de dizimar, de fazer a obra do Senhor, olhe para a sua vida, olhe, mas seja inteligente.
Veja como Gideão olhou, falou: não, se Deus fosse comigo eu não estaria dessa forma. Olhe para a sua vida e veja seu relacionamento, sua vida financeira, sua saúde, sua família. Veja como que está andando a sua vida. Deus quer mudar isso, meu amigo, minha amiga. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer fazer você prosperar em tudo. Deus quer trazer salvação para a sua alma, para a sua casa. Mas precisa que você volte para o altar. É bíblico. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo te enganar. Muitos dizem: só tem dízimo no Antigo Testamento. No Novo também diz. Quando o Senhor Jesus foi abordado pelos filhos do capeta no templo, e disseram para ele: olha só, é lícito pagar tributos a César? O Senhor Jesus pegou a moeda e disse: quem está nessa moeda? Aí eles disseram: é César. Ele disse: então dê a César o que é de César, mas também dê a Deus o que é de Deus. Ele repreende aqueles homens dizendo: vocês têm que seguir a lei, têm que cumprir com as suas obrigações, têm que pagar os seus impostos, mas têm que devolver a Deus aquilo que é de Deus. O Senhor Jesus fala diretamente isso ali para aqueles filhos do capeta, aqueles hipócritas, como tem muitos hoje, falando aí pelas internet, que Deus não quer, que Deus não precisa mesmo. Mas Deus honra aqueles que são fiéis à obra dele, à casa dele. Então, seja inteligente, meu amigo, minha amiga. Você que está aí, que deixou de ser fiel a Deus por causa desses filhos do capeta, por causa das vozes de Satanás, volte para o altar e você vai ver que Deus vai ser contigo. Ele fez isso com Gideão. É só ler, seja inteligente, lê a palavra do Senhor, pede a direção do Espírito Santo que Ele vai te dar. E hoje Ele está te dando através dessa mensagem. Volte para o altar do Senhor. Venha trazer as suas ofertas. Venha devolver o dízimo do Senhor. Deus vai prosperar você em tudo. Vai salvar a tua casa, vai prosperar a tua vida, vai trazer saúde, vai trazer paz. O demônio vai ser amarrado e levado para o inferno. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Hoje, o Espírito Santo falou contigo. Agora só depende de você. Gideão obedeceu. E a vida dele foi abençoada.